Vamos falar agora sobre previdência. Olha, eu vou contar para vocês, hein? Tá difícil a gente entender como é que tá a questão do direito previdenciário no Brasil. Eu recebo agora a advogada especialista em previdência, Patrícia Evangelista. Tudo bem, Patrícia? Tudo Seja ótimo, muito bem-vinda. Fábio. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Olha, uma confusão que não é brincadeira, né? Como é que está a situação da PEC 287 da reforma da Previdência, hein, Patrícia? Olha, na verdade, perante as casas legislativas, tanto o Congresso como o Senado, está tudo parado. Tudo parado? Tudo parado. Mas parece que está tendo reuniões e encontros aí nos bastidores, já tentando movimentar essa questão para que no primeiro semestre de 2019 volte a com corda total essa questão de realmente conseguir aprovar a reforma da Previdência, em função de que esse ano é um ano de eleição, então, infelizmente, os governantes não têm interesse de aprovar a reforma e ficar, infelizmente, aí com o nome sujo e possivelmente não ser reeleito, né? Certo. Agora, quais que são as mudanças que estão contidas nesse conceito da reforma que mais prejudicam o trabalhador? Olha, na verdade, o que mais prejudica é que praticamente vai ser eliminada a aposentadoria por tempo de contribuição e vai ser instituída uma idade mínima. E uma idade mínima que eles querem é alta, porque é 65 anos para o homem e talvez 62 anos para a mulher, né? Lembrando que existe essa diferenciação entre o homem e a mulher, tanto na lei atual, como possivelmente vai existir na reforma da Previdência. A princípio, eles não queriam manter essa diferença, porque está comprovado que a mulher vive mais tempo do que o homem, né? Mas, em questão de ter a dupla jornada de trabalho e de que a mulher ainda, por mais que tenha conquistado muito espaço no mercado, né, no trabalho, infelizmente não ganha o mesmo valor que o homem. Então, em função disso, é que eles pretendem também ainda manter uma diferenciação de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então, a gente elevando a idade, o número de pessoas que terão direito a alcançar o benefício vão ficar cada vez mais escassas, né? Por quê? Porque aí a pessoa vai ter que viver mais tempo, a pessoa vai ter que contribuir por um período maior e além da questão etária, eles também têm o interesse de que você contribua por mais tempo para ter um benefício integral. Então, no início da reforma da Previdência, a ideia é que você teria que trabalhar 49 anos para ter direito a uma aposentadoria integral. E aí, depois, eles fizeram alguns ajustes nessa PEC, né, nesse projeto de emenda constitucional, e aí transformaram em 40 anos. Quer dizer, isso independe se for rural ou da cidade, o trabalhador, sim, porque do jeito que rural, 49 anos, não é brincadeira, pois né? Como que a pessoa consegue sobreviver trabalhando nesse tipo de labor, de atividade, que a pessoa fica exposta ao excesso de calor, a frio, enfim, as condições climáticas e fora as outras condições de trabalho pesada, né, no âmbito rural. Então, é por isso que a gente critica tanto a questão da reforma da Previdência. Exatamente por isso. Porque ela não, do jeito que ela está posta, ela não consegue dar a garantia de trabalho diferenciado para toda uma categoria, que também é diferenciada, porque trabalha em condições diferentes, né? Sem dúvida. Então, é por isso que a gente critica tanto da forma que está posta essa reforma. Doutora, muito se discute a respeito da questão da Previdência Social estar deficitária. Eu já recebi aqui alguns especialistas e todos são unânimes em dizer que a Previdência Social não é deficitária. Afinal de contas, ela é ou não é deficitária? Na verdade, hoje existe praticamente duas correntes. A que entende que sim e a que entende que não. Mas por um profissional habilitado, que conhece da matéria, que é um grande estudioso, está comprovado que não é deficitária. Por quê? Deficitária. Porque a Previdência Social, ela faz parte de um tripé chamado Seguridade Social, que é composta pela saúde, a Previdência Social e a assistência social. E este tripé, ele não é financiado
única e exclusivamente com as contribuições sociais. Se fosse só as contribuições sociais, efetivamente, a Previdência Social seria deficitária de fato. Porém, vários outros tributos compõem a base para dar a garantia do benefício futuro. Então, não é só a contribuição social, porque se fosse só, Fábio, realmente não daria. Porque são muitas pessoas, hoje, as famílias não têm mais aquela concepção de ter 8, 9, 10 filhos como antigamente. Verdade. Então, são menos pessoas contribuindo. Hoje, a medicina está muito avançada, as pessoas conseguem sobreviver por mais tempo ou viver por mais tempo com mais dignidade. E, em função disso, a pessoa vai gozar do benefício por um prazo superior. Então, não há previdência que se mantenha só com um nicho de contribuição social. São outros tributos que compõem essa renda. E, num todo, tem dinheiro suficiente para pagar os benefícios previdenciários e ela não é deficitária. Então, por que houve essa guerra, que a gente pode dizer, declarada entre o governo e o trabalhador, nesse sentido, o aposentado, ou aquele que está por se aposentar, que até teve uma correria, todo mundo quer sair do fator previdenciário, ninguém quer deixar para depois para conseguir a sua aposentadoria, com medo justamente dessa reforma alcançá-los. Por que essa guerra fiscal? Porque existe um interesse por parte do governo, né? Ele tem que diminuir gasto. E a Previdência Social é a menina dos olhos do governo. Grande parte do que acontece no Brasil é financiado por aposentados e pensionistas. Por quê? Porque são pessoas que têm crédito, podem fazer empréstimo consignado, podem financiar um imóvel. Então, são pessoas que geram uma significativa importância com relação ao PIB do nosso país. Então, essa guerra está declarada exatamente por isso. Porque por parte do governo, o interesse de diminuir esses direitos e de diminuir os custos do cofre do governo, da Previdência Social, enfim. Mas, por um outro lado, né, ele não faz uma reforma da Previdência voltada para aquilo que a Previdência efetivamente necessita, que seria, ao invés de acabar com o direito do trabalhador, você tem que resolver o problema previdenciário que tem na base, que seria qual? A parte de fiscalização que não é bem feita, grandes empresas que não pagam os seus débitos junto à Previdência Social, grandes instituições que são criadas exclusivamente para não pagar nenhum tipo de tributo. Então, nós temos um problema de base. A grande questão que ainda existe de fraude de benefícios que são concedidos de forma fraudulenta, através de servidores ou não. Então, assim, o problema da Previdência existe, mas é um problema de base, que se fosse consertado e acertado, não seria necessário tirar direito dos demais trabalhadores. Entendi. Né? Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Daqui a pouquinho, estamos de volta aqui ao vivo. Tem muitas questões aqui. Eu quero passar minhas redes sociais também, que eu fiquei de passar as redes sociais e não passei. É @FabinhoTV no Instagram. A Letícia vai pôr pra gente aqui, né? @FabinhoTV no Instagram e Fábio Papinelli TV no Facebook. Vai acessando aí também, vai mandando questões, participando. Também tem muita coisa legal aqui do nosso programa nas minhas redes sociais. Acesse, que vale a pena. Vamos começar com as perguntas dos telespectadores? Olha, claro. Você pode mandar no nosso WhatsApp, 11 95033 6870. Olha, eu sou Roderley de Maringá, no Paraná. Fábio, assisto sempre o seu programa. Tenho, doutora, 50 anos e 32 de contribuição. Eu gostaria de saber se eu consigo me encaixar no sistema antigo. Não, infelizmente não, porque antigamente existia aposentadoria proporcional, né? Em que o homem tinha que implementar os 30 anos mínimos mais o pedágio. Mas na lei de hoje, você não tem mais a possibilidade da aposentadoria proporcional. Para ele se aposentar, ele tem que ter no mínimo os 35 anos de contribuição, independente da idade, viu, Fábio? Ah, é? Porque assim, hoje, com 35 anos o homem e 30 anos a mulher, já pode se aposentar. A única coisa é que se entre a soma da idade e o tempo não der 85 para a mulher e 95 para o homem, vai ter incidência do fator previdenciário na aposentadoria. Tá. Mas poder se aposentar, pode. Pode.
Olha, agora tem uma pergunta da Joelma, do Rio de Janeiro. Ela tem 67 anos e a empresa que ela é sócia desconta um salário mínimo de INSS. Tem 8 anos que está atrasado. Ela pode pagar esse atrasado aumentando em 2 salários mínimos? Então, na verdade, como ela é empresária, né, isso? Pelo jeito, né? Ela diz que é sócia da empresa, Sócia da empresa. Então, assim, como empresária, ela só tem o direito de recolher em atraso se ela fizer a comprovação perante o INSS, juntando o contrato social. Tem que ter no contrato social uma cláusula possibilitando uma retirada de prolabore, ela tem que ter os recibos de prolabore e declarar isso no imposto de renda. Se ela tiver essa documentação, ela pode sim fazer o pagamento retroativo. Só que ela não pode pagar 1, 2 ou 3, ela vai ter que pagar sobre o valor que ela comprovar que foi retirado do prolabore dela. Ah, tá. Não Entendeu? pode ela escolher o valor. Ela não pode escolher o valor. Tá, ok. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora. Meu nome é Joseilda, sou de Arapiraca, Alagoas. Um abraço ao povo alagoano. Tenho um benefício já há 11 anos, graças a Deus, nunca me deu problemas. Gostaria de saber se esses benefícios de muitos anos podem ser afetados com a nova lei. Não, de jeito nenhum. As pessoas que já estão em gozo de benefício, elas têm o que a gente chama de direito adquirido. Não muda nada. Não, imutável, inclusive, tá? Então, assim, ninguém pode ser prejudicado por uma lei nova, mesmo porque a lei nova ela só vai abarcar as pessoas que forem conseguir o benefício depois que a lei for aprovada e que ela for promulgada. Então, as pessoas que já possuem direitos, esses não têm preocupação alguma. E eu quero aproveitar a oportunidade, antes de responder a próxima pergunta, de dar um aconselhamento muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, que é o quê? Aquele homem ou a mulher que já implementou os 35 anos de contribuição, ou a mulher que já implementou os 30, e tem uma idade razoavelmente avançada, em que a soma der a fórmula dos 85 ou 95, Fábio, essas pessoas não podem esperar mais nenhum dia para dar entrada na aposentadoria. Mas as pessoas que já possuem direito à aposentadoria com fator previdenciário, não se precipite. Espera, vamos ver como vai ficar a questão da aprovação da reforma. Porque enquanto você continua contribuindo, você vai ganhando tempo, melhorando a sua idade e melhorando o valor da aposentadoria, mesmo se com o fator previdenciário. Então, o aconselhamento é: não atropele os acontecimentos. Aguarde um pouquinho e ainda não faça o pedido de aposentadoria. Agora, para aquelas que já implementaram, essas não devem esperar mais nenhum dia para dar entrada no seu pedido. Tá? Olha só que pergunta interessante, hein? O Reison, lá de Boa Vista, Roraima. Um abraço carinhoso a vocês. O Brasil inteiro ligado no Tribuna Independente. Que legal. Quer coisa melhor do que isso? Ó, ele faz uma pergunta muito, mas muito legal. Doutora, hoje vale a pena pagar a Previdência Social ou a Previdência Privada? Olha, vale a pena os dois. Os dois? Os dois. Vou explicar por quê. Porque a Previdência Social ainda tem muitas garantias no Brasil. É um órgão muito importante, como eu falei no começo, é a menina dos olhos do governo. É uma instituição ainda séria, embora ela tenha problemas. E então, eu sempre aconselho o seguinte: você paga a Previdência Social para te dar uma garantia de subsistência mínima. E a Previdência Privada para complementar a sua renda. E hoje a previdência privada no Brasil, ela tem status constitucional, ela está prevista na Constituição. As pessoas que são responsáveis pela previdência privada respondem, inclusive, com o seu patrimônio. Então, é coisa muito séria. A previdência privada no Brasil está crescendo cada vez mais e está se tornando uma instituição muito, muito séria. Tá? Então, vale a pena as duas vertentes. As duas vertentes. Boa noite, Fábio e doutora. Meu nome é Inês, tenho 55 anos, sou funcionária pública estadual e faltam 3 anos para minha aposentadoria. A mudança na Previdência também altera de imediato para o funcionalismo público? Então, a ideia inicial seria reformar a Previdência Social para os trabalhadores da iniciativa privada e também mexer com os servidores públicos. Só que eles iniciaram a reforma com relação ao servidor e deram uma brecada porque eles viram que eles não iam conseguir aprovar. Então, a gente não sabe se agora, com o retorno da discussão da reforma, volte a discussão também dos servidores públicos, porque a ideia é equiparar os regimes.
Eu mando um abraço aqui para a Inês, que fez a pergunta de Tupã, aqui em São Paulo. A Renata, de Juquitiba, também enviou sua questão. Ela diz assim: doutor, o meu sogro tem uma função de caseiro. Ele tem 60 anos de idade, 33 de contribuição. Ele consegue se aposentar hoje? Não, só depois que completar os 35 anos ou quando completar os 65 anos de idade para uma aposentadoria por idade. Porque, lembrando, para aposentadoria por tempo de contribuição do homem, ele tem que ter 35 anos completos. E para aposentadoria por idade, ele tem que ter o implemento dos 65 anos de idade, mais, no mínimo, 15 anos contribuídos. Tá. Adair, de Turvo, Santa Catarina, pergunta: doutora, ainda vale a lei de tempos de lavoura junto com a carteira de trabalho? Sim, sim. Você pode comprovar os dois nichos de contribuição, não tem problema nenhum. Você pode pegar o período que você tem de carteira e o período que você trabalhou no âmbito rural. Só que no âmbito rural é um pouco mais difícil de você fazer a prova dessa atividade. O INSS exige hoje praticamente um documento público por ano que comprova a atividade de rural. Tá. Por exemplo, uma certidão de casamento em que está constando, na hora que te qualifica, lavrador. Uma certidão de nascimento de um filho, que vai colocar o seu nome como pai, lavrador, é uma prova. Um documento da escola que comprova que você estava matriculado na escola no período ou diurno ou noturno, é mais uma prova do trabalho rural. Documentos da terra ou do arrendamento da terra, do imposto rural, todas essas são provas que você pode se utilizar para fazer a efetiva averbação do seu tempo rural. Para a gente finalizar, só uma questão assim mais aberta, que eu estou vendo aqui muitas pessoas enviando a questão das pensões por morte. Como que fica com a reforma da Previdência? Então, a intenção deles é que a pensão por morte também seja um dos benefícios que vai ser alterado. Tá. E assim, a ideia deles é que a pensão por morte não possa ser cumulada com a aposentadoria. Tá. O que é uma injustiça, eu Fábio, acho tremenda. Sensacional. Por quê? Porque quem pagou para deixar para o seu beneficiário é quem morreu. Claro. E a pessoa que pagou para ter direito à aposentadoria dela. Então, são fontes de custeio totalmente distintas. Com 86 anos, vivia com as duas fontes. A do meu pai, que tinha falecido, e a dela também. Não pode mais. Não, se a reforma da Previdência for aprovada, só vai poder ter dois benefícios em conjunto se for salário mínimo. Se for acima do salário mínimo, você vai ter que optar pelo mais vantajoso. E aí, por exemplo, quem tem a pensão por morte... Não, mas quem já tinha não pode ser afetado. Tá. Então, quem já está em gozo de pensão ou já está aposentado não pode ser afetado. Amanhã, se a reforma vier a ser aprovada e, por exemplo, a pessoa já é pensionista, mas ainda não solicitou a aposentadoria, também é discutível, porque aquele benefício anterior já era vitalício. Ah, entendi. Então, aí tem uma discussão jurídica que vai ser possível, talvez, manter esse benefício. Ainda tem muito pano para manga, né, doutora Patrícia? Muita coisa para a gente conversar. Quero agradecer a sua presença aqui, quero passar o e-mail, é isso, né? É, meu e-mail. Doutora, é sosprevidenciario@uol.com.br. Está aparecendo aqui no vídeo. sosprevidenciario@uol.com.br. Dúvidas podem enviar para a senhora? Claro, na medida do possível a gente vai respondendo tudo aquilo que a gente puder, porque chega bastante coisa, mas a gente não deixa de responder ninguém. Tá certo. Doutora Patrícia Evangelista, obrigado pela sua presença nessa noite aqui no nosso Tribuna Independente, viu? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço por essa oportunidade e parabéns por esse serviço público que vocês prestam no seu programa, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado.